Bom dia, meus irmãos, bom dia mais uma vez. Eu quero convidar você, depois desses cânticos lindos que nós tivemos, eu quero convidar você a ler comigo um texto da palavra de Deus, aonde na história de Israel acontece algo que Israel se coloca, é obrigado a se dobrar, é obrigado a se colocar de joelho diante de uma situação muito difícil. E nós estamos vivendo dias difíceis, onde um vírus colocou o mundo de joelho, onde o vírus colocou todas as pessoas a usar máscara em todo o planeta, onde o vírus levou as pessoas a olhar para a mesma direção, onde o vírus tem voltado as pessoas a olhar para Deus. Eu tenho participado de alguns grupos de WhatsApp, e eu confesso para os irmãos que eu nunca vi as pessoas lerem tanto a Bíblia nos grupos como eu tenho visto nos últimos momentos. E isso é bom, porque é exatamente isso que Deus quer, que nós voltemos o nosso olhar para Ele e clamemos pela sua misericórdia, porque só Ele tem a solução para o problema que estamos vivendo. Eu quero ler Jeremias, capítulo 29, eu ia ler apenas do versículo 9 em diante, mas eu quero ler do versículo 1 ao versículo 14. É uma leitura um pouquinho longa, mas assim, se eu falhar, pelo menos o texto vai falar por si só. Diz assim, então: são estas as palavras das cartas que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safá, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos, e dai vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos deterei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles: em meu nome eu não os enviei, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu quero destacar o versículo 11, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Fechando o último versículo, irmãos: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo 14 ainda diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio.
Eu tenho ouvido muito esse versículo que eu destaquei, versículo 13, quando diz que, aliás, versículo 12, versículo 11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu sempre ouço esse versículo em um contexto muito positivo, onde as pessoas leem esse versículo como se nada de mal fosse acontecer com aquela pessoa da qual está ouvindo esse versículo, ou que está citando esse versículo. Quando as pessoas direcionam para uma pessoa e falam assim, olha, Deus sabe o que é melhor para você e não vai te acontecer nada de mal. Talvez as pessoas pensem, você não vai passar por uma adversidade, você não vai ser pego por esse vírus, você não vai passar por nenhum problema que vai tirar o teu sono. Isso não é verdade, irmãos. O versículo é lindo, o versículo tem o seu contexto, mas nós vivemos um momento difícil. Aqui mesmo em nossa igreja, tivemos o nosso irmão Elton, que foi infectado, graças a Deus ele passou, fez todos os exames, passou pelo médico, ficou, mas já está em casa, no convívio dos seus, já está no nosso meio, graças a Deus, e nada pior aconteceu. Mas ele pegou o Covid, passou pelos riscos da pandemia. E esse texto nos conta a história de quando Israel é tomado, é arrancado do conforto da sua pátria, da sua casa, e não são convidados a irem para a Babilônia, eles são arrancados, eles são pegos à força, e não foi só gente pequena, foi gente graúda também, pessoas de status, pessoas que tinham posição, e foram arrancados e foram levados para longe da sua pátria, daqueles que eles amavam, de forma que eles foram para lá atordoados, mas foram para lá. O que me chama a atenção é que o texto vai dizer para nós que Deus, quando levanta Jeremias para escrever essa carta, Deus diz para o povo, eu permiti que vocês viessem para o exílio. Aí parece que dá um nó na nossa cabeça. Mas como é que Deus permite que essa nação chamada Babilônia, aonde essas pessoas têm uma vida promíscua, nos tire do nosso conforto, da nossa pátria, justo nós, a menina dos seus olhos? Mas só que a menina dos olhos de Deus não estava olhando para Deus, estava com os corações voltados para outros pontos, outros deuses, suas próprias vidas, menos Deus. Então Deus queria mostrar para a nação de Israel que Ele era Deus e que Ele estava no propósito de todas as coisas, e Deus busca esse povo a viver os seus propósitos. E se eu tivesse que resumir esse texto, eu diria que mesmo em meio às adversidades da vida, Deus espera que vivamos os seus verdadeiros propósitos para as nossas vidas. Então Deus diz para o povo, agora que está nas mãos babilônicas, vivendo agora a cultura babilônica, vivendo dentro dos padrões babilônicos, agora estão ali para viverem de qualquer forma. Então Deus orienta o povo através dessa carta. Deus manda que o povo construa casas, que o povo faça suas plantações, seus pomares, e que eles vivam como se estivessem em sua própria pátria. E Deus vai mais adiante e diz para o povo assim, não diminua entre vocês, deem os seus filhos em casamentos, dê as suas filhas em casamento, aumente a população, porque quando passar 70 anos, irmãos, 70 anos, não é 7 dias, não é 7 anos, não é 4 meses, não é 7 meses. Deus fala para o povo, multiplique, cresçam, busque a minha presença, busque a minha face. Sabe o que eu entendo aqui? Nesse momento pandêmico em que estamos vivendo, talvez seja um momento, meu irmão, minha irmã, meu amigo, talvez seja um momento de você abrir o seu coração diante de Deus. Sabe aquela pessoa que você faz anos que não fala com ela? Sabe aquela pessoa que você tem um rancor no coração contra aquela pessoa? Talvez seja um momento de você pegar o seu telefone. Hoje você pode abrir a sua câmera de vídeo, chame a pessoa, surpreenda essa pessoa.
fala bom dia. Olha, eu sei que nós tivemos uma diferença, mas eu quero neste momento, eu quero te pedir perdão, eu quero conversar com você, e quando passar essa pandemia, eu quero te convidar para um almoço, eu quero te abraçar, eu quero te dizer que eu te amo, eu quero te dizer que eu me arrependo desse tempo que nós ficamos sem nos falar. Eu quero te dizer que no meu coração tem um amor, e eu quero transmitir esse amor para a sua vida. Deus mandou o povo de Israel viver, Deus mandou o povo de Israel buscar paz entre eles. Versículo 7, Deus é bem claro nessa carta, ele diz assim, ó: procurai a paz da cidade para onde vos deterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus fala assim, ó, se você abrir o seu coração, se você buscar a paz com as pessoas, você vai ter paz. Mas se você continuar com esse coração duro, se você continuar com esse coração achando que você é melhor do que as pessoas, você vai ter dificuldade. Então, meus irmãos queridos, esse é o momento de nós buscarmos paz, é o momento de nós buscarmos a convivência entre as pessoas, até na sua própria igreja. Talvez nesse último mês que você conviveu com os irmãos, aconteceu alguma coisa, e você foi para a sua casa, e aí entrou a pandemia, não teve mais culto, e você está com esse problema com esse irmão. Não espere voltar o convívio da igreja para você resolver esse problema. Ligue agora, pega o seu telefone depois dessa live, ligue para a pessoa, fale para ele, peça perdão, diga que você o ama e que você quer ter paz com ele, para que você também tenha paz. Não vamos esperar a pandemia para passar, para depois voltarmos a conviver, a ter um relacionamento com Deus. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele hoje, agora, perfeito. Se você olhar para a oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus ensinou, ele ensina ali que a oração é uma via de mão dupla. Eu perdoo para ser perdoado, Deus me perdoa mediante aquilo que eu perdoo também às pessoas. É preciso acontecer isso. Aí sim, quando nós entendemos esse momento, quando nós entendemos essa situação caótica, essa situação de dificuldade em que Israel passou, em que foi cativo para a sua pátria, e depois de Deus convidar e mandar essas pessoas a viverem uma vida dissoluta, uma vida abençoada diante dele, aí nós entendemos esse versículo, versículo 12, versículo 11 em diante, quando ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. Ele diz no versículo 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. A promessa de Deus é que quando nós voltarmos o nosso coração para Ele, quando nós voltarmos nossa mente para Ele, quando o nosso olhar estiver direcionado para Ele, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos ver. A ideia também lá de 2 Crônicas 7,14, quando o povo também estava em uma vida totalmente fora do contexto de Deus, lá depois da construção do templo. Deus convida o povo a perdoar, a buscar a Deus, a buscar a sua presença. Ele diz: eu ouvirei do céu, sararei o vosso pecado, eu cuidarei de vocês. Irmãos, eu não tenho dúvida, Márcio, Lu, Felipe, irmãos, eu não tenho dúvida que neste momento dessa pandemia, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da nossa casa, Deus está cuidando daqueles à nossa volta, e há de acontecer, irmãos, que vamos passar por tudo isso, e vamos depois olhar para trás e glorificar o nome do Senhor. E você que está aí na sua casa agora nos assistindo, Deus que está cuidando de você, Deus está cuidando de você. O Espírito do Senhor, Ele quer envolver a sua casa, Ele quer envolver a sua família. Basta cada um de vocês abrir os seus corações, basta cada um de vocês abrir a mente de vocês e deixar que Deus cuida de você. Eu sei que tem pais, tem mãe, que tem seus filhos longe em outras cidades, e que tem clamado, tem orado, tem buscado. Eu glorifico a Deus, porque Deus não é Deus de ficar dentro de quatro paredes, mas Deus é aquele que está aqui
está em Curitiba, está em São Paulo, está em todo o Brasil, está em todo o planeta. Deus está presente. Quando clamamos por Ele, quando chamamos por Ele, Ele está presente em nosso meio. Então, meus queridos, mesmo em meio às adversidades da vida, Deus espera que vivamos os seus propósitos de adoração, propósito de vida, propósito de olhar para Ele e de esperar o momento do Senhor, o momento que o Senhor virá buscar a nossa igreja, mesmo em meio a essa pandemia, desse Covid-19, em que nós estamos vendo o mundo se colocando de joelho. Embora alguns países já estão começando a respirar, começando a liberar a sociedade para poder voltar ao trabalho, mas ainda estamos de joelhos, porque alguns países que abriram, tiveram o segundo surto do Covid, estão reavaliando e voltando ainda. Nós estamos no Brasil com a nossa política um tanto quanto incerta, aonde os nossos governantes, presidentes, governadores não conseguem se entender, ministro da saúde entra, ministro da saúde sai, porque não estão conseguindo lidar com toda a situação que está acontecendo em nosso país. Mas eu oro a Deus, a minha oração é que Deus possa trazer uma solução para nós, e que mesmo em meio a essa pandemia, a nossa política possa encontrar o eixo para seguirmos em frente, respirarmos e continuar caminhando, e que tanto a saúde quanto a economia do nosso país possa caminhar paralelo, de forma que não venhamos ter um blackout, onde possamos ter uma situação pior no nosso país. Enfim, meus irmãos, versículo 14, versículo 13 e 14, versículo 13 diz assim, Deus falando para a nação de Israel, não importa a situação que vocês estão vivendo, mas ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E interessante que no versículo 14, Deus fala assim, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Irmãos, eu já disse que o deserto não é lugar de nós morarmos. Deserto é lugar de passagem. No meio dessa pandemia ela não vai ficar. Nós não vamos ficar para sempre nessa pandemia. Ela vai passar. E nós vamos logo, logo poder cantar o cântico da vitória para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus te dê a paz. E que neste domingo você possa ter um domingo abençoado ao lado dos seus, que você possa ter um bom almoço e que você possa ter uma boa noite de sono, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir mais um cântico. Preste atenção na letra desse cântico, onde o autor diz que ele gostaria de conhecer os segredos de Deus. E Deus está pronto para fazer você conhecer os segredos dele. Porque Deus quer ser achado. Deus quer ser encontrado. Se você olhar para João 4:24, a Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores, nós, a nação de adoradores, no Brasil, no mundo, o adoremos em espírito e em verdade. Então adore conosco agora, nesta canção, para você entender o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe.